Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece confuso. Talvez você tenha vivido amores que pareciam verdadeiros, mas deixaram feridas que ainda latejam. Talvez você esteja se perguntando se o amor verdadeiro existe mesmo, ou se é apenas um conto bonito para almas cansadas. A resposta não está nas palavras que alguém diz. Está na frequência com que esse alguém vibra. Está na biologia do toque, na química do olhar, na energia que permanece mesmo quando ele não está mais por perto. A ciência nos ajuda a entender o que o coração sempre soube, mesmo em silêncio. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, nos revela que o ambiente interno, nossos pensamentos, crenças, emoções, é capaz de modificar a expressão dos nossos genes. Isso significa que o amor, quando verdadeiro, não apenas toca a alma, ele altera a biologia. Quando um homem ama de verdade, seu corpo sabe. Seu sistema nervoso muda, seu campo eletromagnético se reorganiza. Ele começa a vibrar diferente. Greg Braden explica que o coração humano possui um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. E esse campo se torna mais coerente quando sentimos amor autêntico, não a paixão impulsiva, instável, que nos arrebata e depois nos abandona, mas o amor que acalma, que acolhe, que permanece. Esse tipo de amor reprograma o subconsciente, rompe com padrões antigos, desfaz a programação do medo, da fuga, do controle. Ele transforma o homem que ama e transforma também quem é amado. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre um homem que deseja e um homem que escolheu amar. O primeiro vem e vai, empurrado pelo que é externo. O segundo permanece, não por obrigação, mas por coerência, não por carência, mas por presença. Um homem apaixonado de verdade não está agindo sob impulso, ele está respondendo a algo mais profundo, uma ressonância entre o que ele sente, o que ele pensa e o que ele vive ao seu lado. Quando o amor é real, ele vira um campo de cura. O toque se torna medicina, o silêncio, oração, a ausência, aprendizado e a presença, uma forma de dizer: eu estou aqui, com você, por inteiro. Esse vídeo não é sobre idealizações. É sobre reconhecer a vibração real do amor, identificar nas atitudes, nos gestos sutis, nos micromovimentos do cotidiano, as marcas de um coração que já fez sua escolha e escolheu amar com verdade. Hoje, vamos mergulhar juntos nesse campo sutil. Você vai entender ponto por ponto como o corpo, o comportamento e a alma de um homem se alinham quando ele ama com autenticidade, não pelo que diz, mas pelo que vibra, porque quando o amor é verdadeiro, até o silêncio diz tudo. A primeira atitude, ele se torna presente de verdade, não como obrigação, mas como frequência. Há uma diferença entre estar e realmente estar, entre ocupar um espaço com o corpo e preenchê-lo com a alma. Quando um homem está apaixonado de verdade, ele não aparece apenas porque deve, ou porque é conveniente. Ele se torna presença, uma presença viva, inteira, silenciosa, mas perceptível, até no não dizer. Você sente isso no ar, sente no jeito como ele desacelera ao seu lado, sente no modo como ele escuta, não apenas suas palavras, mas o que você não teve coragem de dizer. O homem verdadeiramente presente não está ali por medo de perder, está porque, ao seu lado, ele sente que está em casa. E quando um homem encontra esse lugar, ele permanece, não como rotina, mas como frequência. A neurociência emocional nos ensina que, quando há afeto genuíno, o cérebro masculino muda, literalmente muda. A amígdala cerebral, que costuma ativar reações de defesa, fuga, controle, começa a relaxar. O córtex pré-frontal, responsável pela empatia, se acende. E o foco dele, antes disperso, se reorganiza em torno daquilo que gera sentido. Esse sentido é você. Talvez você já tenha sentido a diferença entre alguém que está com você, mas parece ausente, e alguém que, mesmo em silêncio, mesmo sem gestos grandiosos, faz você sentir que está acolhida. Isso não tem a ver com tempo, tem a ver com energia. A presença verdadeira é um campo, uma vibração, um estado de entrega que não exige, não cobra, não pesa, apenas sustenta. Esse tipo de presença não nasce do esforço, ela nasce do vínculo. E esse vínculo acontece quando o coração reconhece o outro como parte do seu próprio campo vibracional. Quando ele percebe que não está apenas com você, ele está em você, na sua frequência, no seu mundo, no seu tempo. Bruce Lipton afirma que o ambiente molda a biologia. Quando um homem ama,
o ambiente interno dele se transforma. Isso altera não só sua disposição emocional, mas sua própria fisiologia. O corpo responde, a linguagem muda, o ritmo interno se ajusta à frequência da conexão. E então, ele não aparece apenas nos momentos fáceis. Ele está ali quando você mais precisa, mesmo que em silêncio, mesmo que sem saber o que dizer. Essa é a presença que não pesa, mas também não falta, que não sufoca, mas protege, que não se exibe, mas acalma. Essa é a presença que cura, porque não vem da obrigação, vem do amor. Silêncio seguro, quando ele não precisa falar para você sentir que está com você. Nem todo amor grita, nem todo carinho precisa de palavras. E às vezes, o gesto mais profundo de conexão é o silêncio. Não aquele silêncio do afastamento, da frieza ou da indiferença, mas o silêncio que acolhe, que segura, que diz, estou aqui, mesmo sem emitir som algum. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, o silêncio ao lado dele não dói, ele não provoca ansiedade, ele não gera insegurança. Ao contrário, esse silêncio se transforma em um espaço sagrado onde a alma da mulher pode descansar. Um espaço onde não há necessidade de provar, de justificar, de pedir, apenas ser e ser sentida. Gregg Braden nos lembra que o coração humano é um campo energético poderoso, e esse campo emite ondas, ondas que podem ser sentidas, mesmo sem palavras. A presença vibracional de um homem que ama é como um manto. Ela envolve, acalma, sustenta, e no silêncio, essa presença se torna ainda mais forte, porque não há ruído para distrair, não há discurso para confundir, só existe frequência, e a frequência não mente. Há uma escuta que vai além do ouvido, uma escuta que acontece no corpo, no campo sutil, no que vibra entre duas almas. Quando um homem silencia, mas permanece conectado, com os olhos, com a postura, com o coração, ele está dizendo mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Está dizendo, eu sinto você, eu te percebo, eu estou aqui, mesmo quando você não sabe o que precisa. Esse tipo de silêncio só nasce quando há maturidade emocional. Quando ele já não precisa preencher o vazio com barulho. Quando ele entende que estar com você não é sobre performance, mas sobre presença vibracional. E nesse espaço, nasce a segurança, a verdadeira segurança emocional, aquela que não se constrói com promessas, mas com coerência energética. A neurociência já demonstrou que o cérebro humano sincroniza seus ritmos com o ambiente. Isso se chama ressonância. E quando dois campos vibracionais estão alinhados, quando há amor real, essa ressonância se aprofunda. É por isso que você sente paz ao lado de quem realmente te ama, porque a energia dele está comunicando ao seu sistema nervoso. Você está segura agora. O silêncio seguro é uma dádiva rara, e quando ele aparece, é sinal de que há uma conexão profunda acontecendo. Uma conexão que não precisa ser provada, apenas sentida. E quando você sente, é como se algo dentro de você finalmente pudesse respirar em paz. Ele quer entender sua dor, não apenas consertá-la. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre tentar resolver a dor de alguém e querer compreendê-la. Um homem que ama de verdade não se apressa em oferecer soluções. Ele não tenta te consertar como se você fosse um problema. Ele se aproxima da sua dor com respeito, com reverência, como quem pisa devagar em um território sagrado. Durante muito tempo, os homens foram condicionados a interpretar emoções como desafios lógicos. Foram ensinados a dar um jeito, a resolver, a buscar a saída mais rápida para o desconforto. Mas quando um homem está apaixonado, algo dentro dele começa a se abrir. Ele já não quer ser o herói que resolve. Ele quer ser o humano que sente com você. E sentir junto é um gesto de amor dos mais profundos, porque exige presença, exige vulnerabilidade. Exige que ele desça das defesas e entre com você no espaço onde muitas vezes nem você sabe o que está acontecendo. Ele não precisa entender tudo. Ele só precisa estar ali. E estar ali já é cura. Bruce Lipton nos mostra que nossas experiências emocionais moldam a forma como nossas células se comportam. Isso significa que quando um homem permite que seu sistema emocional se envolva com a sua dor, não para controlá-la, mas para acolhê-la, ele está reprogramando não só a relação, mas a própria estrutura energética de ambos. A dor, quando compartilhada com empatia, se transforma em ponto de encontro, em campo de intimidade, e é nesse campo que o amor amadurece, porque ele não nasce da ausência de sofrimento, ele nasce da coragem de atravessar juntos. O homem verdadeiramente apaixonado não tem medo do seu choro, ele não foge das suas crises, ele não minimiza seu desconforto com frases prontas, ele se senta ao seu lado, mesmo que em silêncio, mesmo sem saber o que fazer, porque ele já entendeu que, nesse momento,
O mais importante não é fazer, é ser. Essa é a atitude de quem ama com consciência, de quem compreende que a dor não é uma falha a ser corrigida, mas uma porta que se abre para um vínculo mais real. Um homem assim não se apressa, não se incomoda com a intensidade, não tenta calar suas emoções. Ele oferece algo mais raro: escuta verdadeira, presença sensível e um tipo de acolhimento que não precisa de grandes gestos para ser sentido. Quando ele não tenta te consertar, é porque ele já te reconheceu inteira, mesmo na dor, mesmo na fragilidade. E isso é amor. Ele começa a reorganizar sua vida como se você já fizesse parte do todo. Quando o amor é verdadeiro, ele não se limita aos momentos compartilhados. Ele começa a se infiltrar, de forma silenciosa e natural, em cada canto da rotina. Um homem que ama de verdade não vive dois mundos, um com você, outro sem você. Aos poucos, sem perceber, ele começa a integrar. Ele inclui você em seus pensamentos cotidianos, nas decisões pequenas, nas escolhas que antes pareciam individuais. Não porque precisa, mas porque sente. Porque para ele, já não existe separação. Esse movimento não é teatral, não é ensaiado, não se anuncia em palavras, mas se revela em gestos simples. Aquele restaurante que ele evitava, ele passa a considerar. Aquele plano que antes era só dele, agora inclui um nós. Até a maneira como ele organiza o tempo, os espaços e os afetos muda de forma sutil. O campo vibracional dele começa a se ajustar à presença do vínculo. A epigenética, como nos ensina Bruce Lipton, mostra que o ambiente afeta profundamente nossa expressão genética. Quando um homem se vê imerso num ambiente de afeto, de confiança, de amor real, seu corpo responde, suas prioridades se reorganizam, seu foco muda, suas crenças começam a ser reformuladas, e ele, que talvez tenha vivido em modo de sobrevivência por tanto tempo, começa a viver em modo de presença. É nesse momento que pequenas atitudes revelam grandes transformações. Ele já não se sente dividido entre a liberdade e o vínculo, porque ele percebe que amar não limita, expande. Ele continua sendo quem é, mas agora com uma nova consciência, a de que construir algo com você não exige renúncia, mas abertura. Abertura para crescer, para amadurecer, para compartilhar o caminho com alguém que toca sua alma. Essa reorganização não precisa de declarações públicas. Ela acontece nos bastidores do afeto, no modo como ele te considera nas entrelinhas da vida, no modo como ele adapta seus planos, não por pressão, mas por desejo sincero de fazer você caber no futuro que ele já está desenhando. E é aí que você percebe, ele não está apenas apaixonado, ele escolheu amar, escolheu você como parte do todo. Esse tipo de amor não vive de promessas, ele vive de vibração coerente. E quando a frequência do coração dele começa a incluir você em sua organização interna, é porque ele já entendeu que o amor não é algo que se encaixa, é algo que se expande. E quando o coração se expande, tudo ao redor se reorganiza. Desarma a autodefesa, a vulnerabilidade vira ponto de acesso, não fraqueza. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o homem verdadeiramente apaixonado começa a soltar sua armadura. Ele não faz isso de uma só vez, nem de forma teatral. É sutil, é delicado. Acontece quando ele escolhe mostrar quem ele é, mesmo quando não sabe se vai ser compreendido. Acontece quando ele te permite ver o que por tanto tempo escondeu até de si mesmo. Durante a maior parte da vida, muitos homens foram ensinados a proteger suas emoções, a calar sua dor, a vestir força como escudo e controle como defesa. Mas o amor, quando é real, desmonta essas estruturas. Não porque exige, mas porque acolhe, porque cria um espaço onde ele não precisa mais ser personagem, onde ele pode, finalmente, ser humano. Esse espaço é precioso, é onde a cura começa, quando ele permite que você veja sua raiva não curada, sua tristeza antiga, suas inseguranças escondidas. Ele não está sendo fraco, ele está sendo livre, ele está te mostrando não apenas o que sente, mas quem ele é. E isso é um ato de coragem, de confiança, de entrega. Bruce Lipton nos ensina que nossas emoções são registros que moldam nosso corpo, nosso comportamento e nossa saúde. Um homem que acessa sua vulnerabilidade está, na verdade, entrando em contato com partes de si que por muito tempo estiveram adormecidas ou reprimidas. Ele está ativando novos caminhos emocionais,
e neurológicos, está abrindo espaço para uma nova configuração afetiva. Você vai perceber isso não só nas palavras, vai perceber no olhar que se permite chorar, no gesto que hesita antes de se abrir, na confissão que vem entrecortada pelo medo de não ser aceito. E mesmo assim, é dita. E é nesse instante que o amor se fortalece, porque não há nada mais potente do que ser visto, na dor, na imperfeição, na verdade. E ainda assim, ser amado. Quando ele desarma a autodefesa, ele está dizendo com o corpo: eu confio que aqui posso ser inteiro. Confio que esse amor não me exigirá perfeição, mas presença. E essa confiança se torna um ponto de acesso à intimidade real. A construção de algo que não é feito de máscaras, mas de almas que se encontram naquilo que são, e não apenas naquilo que mostram. Vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade emocional, é sabedoria espiritual, é reconhecer que o coração só se expande quando deixa de lutar e começa a sentir. E quando um homem sente, com verdade, o amor que ele entrega tem o poder de curar não só o outro, mas a si mesmo. Ele começa a se autoaperfeiçoar, não por pressão, mas por inspiração. Existe uma diferença profunda entre mudar para ser aceito e se transformar porque algo dentro de você foi tocado. Quando um homem ama de verdade, ele não sente que precisa ser outro para merecer esse amor, mas algo o chama a crescer, a refinar sua presença, a expandir seus gestos. Não por medo de perder, mas por desejo de cuidar. Esse desejo não nasce da cobrança, ele nasce da inspiração silenciosa que a mulher desperta apenas por ser quem é. Quando ela está conectada com sua essência, com sua verdade, com sua vibração elevada, o campo energético dela começa a tocar dimensões adormecidas nele, e de repente, ele começa a prestar atenção no que antes passava despercebido, começa a escutar mais profundamente, começa a se observar com mais honestidade. Não porque alguém pediu, mas porque o coração pediu. Joe Dispenza nos lembra que o cérebro é plástico. Ele muda com a experiência emocional. Cada vez que um homem se permite sentir com autenticidade, ele está abrindo novos caminhos neuronais. Ele está reescrevendo antigas reações. Está trocando padrões automáticos por respostas conscientes. E isso, por si só, é um ato de amor. Esse movimento de autoaperfeiçoamento é suave, mas poderoso. Ele começa a perceber suas falhas com mais humildade, seus excessos com mais compaixão, suas ausências com mais responsabilidade. E tudo isso acontece sem culpa, sem drama, sem autopunição. Porque o amor verdadeiro não cobra mudança, ele convida à transformação. A mulher que ama com presença se torna espelho. Não espelho de crítica, mas espelho de luz. Ela não precisa dizer o que ele deve fazer. Ela apenas vibra com tanta verdade, com tanta delicadeza, que ele sente vontade de ser melhor, de ser mais inteiro, de ser mais presente, porque no fundo, ele reconhece que está diante de algo raro e não quer ferir esse espaço sagrado. Esse tipo de autoaperfeiçoamento não é rápido, nem linear. Ele vem em ondas, em descobertas, em tentativas. Às vezes dói, porque exige olhar para o que foi negado por muito tempo. Mas quando há amor, até a dor se torna ponte, até o desconforto se torna semente, porque ele já não está mudando para provar nada. Está mudando porque foi tocado, porque foi visto, porque foi amado com verdade. E quando um homem se transforma assim, de dentro para fora, sem pressa, sem pressão, ele está manifestando uma nova versão de si, uma versão mais conectada, mais humana, mais inteira, uma versão que não nasce da obrigação, mas da escolha de amar e de se tornar alguém que sustenta esse amor com maturidade e presença. Olhar contínuo. Ele não vê você, ele te contempla. Há uma qualidade no olhar de um homem apaixonado que não pode ser ensaiada. Ele não olha para você apenas como quem observa algo bonito. Ele olha como quem enxerga o sagrado, como quem reconhece, como quem contempla aquilo que o faz sentir em casa. Esse olhar não tem urgência, ele não deseja apenas o corpo, embora o corpo também o toque. Ele deseja a presença, o campo, a vibração. Há um tipo de reverência silenciosa quando ele fixa os olhos em você como quem conversa com a alma por meio da retina. É um olhar que não passa, que permanece, que repousa. Na superfície, pode parecer simples. Um olhar prolongado, uma pausa nos olhos, mas no nível mais profundo, é o campo energético dele dizendo: eu te sinto, eu te reconheço, eu te escolho. Greg Braden explica que a coerência entre coração e cérebro cria uma assinatura energética, e quando essa assinatura se alinha com a do outro, surge um campo de presença. Esse campo não exige palavras, não se baseia em elogios. Ele se constrói no instante em que os olhos se tornam espelho, e não vitrine.
Um homem que olha com reverência está acessando um estado de consciência onde o feminino não é objeto, é templo, não é paisagem, é presença divina. E é nesse olhar que muitos se curam, porque há algo profundamente restaurador em ser olhada assim, sem julgamento, sem pressa, sem expectativa, apenas ser olhada e ser sentida. Muitas mulheres passam a vida sendo vistas, mas não contempladas. E quando pela primeira vez sentem esse tipo de presença no olhar, algo dentro delas finalmente repousa. Esse olhar não é contínuo porque é insistente, ele é contínuo porque é consistente, porque mesmo quando não está presente fisicamente, você ainda sente que ele te vê, que ele te segura em pensamento, que ele sustenta a imagem do que você é, não apenas como aparência, mas como essência. Quando um homem ama de verdade, ele olha diferente. Não porque aprendeu a técnica, mas porque desaprendeu a distração, porque algo dentro dele se aquietou o suficiente para perceber a grandeza do que tem diante dos olhos. E quando ele contempla, ele abençoa. E quando ele abençoa, ele cura, mesmo em silêncio, mesmo de longe, mesmo sem saber. Ele te protege de formas que você nem percebe, mas sua frequência sente. A verdadeira proteção não é barulhenta. Ela não precisa de demonstrações públicas, nem de promessas solenes. Ela acontece em gestos pequenos, invisíveis, em decisões que ele toma em silêncio, em caminhos que ele desvia sem explicar, em escolhas que ele faz, apenas para que você esteja bem, mesmo que você nunca saiba. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, ele desenvolve uma sensibilidade que transcende o instinto de defesa. É um cuidado que nasce não da posse, mas da percepção vibracional. Ele sente quando sua energia oscila, ele percebe quando algo te inquieta, mesmo antes de você dizer. E então, sem fazer alarde, ele ajusta sua presença, ajusta seu tom, ajusta sua forma de estar. Esse tipo de proteção é sutil, é energética. Muitas vezes, ela se manifesta em atitudes aparentemente comuns. A forma como ele presta atenção nas suas reações, como evita aquilo que te incomoda, como segura o próprio impulso para não invadir seu espaço. É uma delicadeza que não exige reconhecimento, porque para ele, proteger você é um reflexo natural do amor que sente. Greg Braden fala sobre o instinto masculino espiritualizado, um estado onde o homem não age por controle, mas por ressonância com o campo afetivo que construiu com a mulher. Ele não protege porque precisa, ele protege porque sente, porque em algum lugar profundo da consciência, ele entendeu que cuidar do campo energético do amor é tão importante quanto cuidar do corpo da pessoa amada. Esse cuidado se revela nas microdecisões, nas palavras que ele escolhe não dizer, nos convites que ele evita fazer, nos ambientes dos quais ele te afasta sem que você perceba. É um zelo silencioso, um tipo de abraço que não precisa dos braços e que, ainda assim, envolve, ampara, acalma. A mulher que está conectada com sua própria sensibilidade sente isso, mesmo que não consiga explicar. Ela sente que pode relaxar ao lado dele, que pode soltar o corpo, o coração, a alma, porque algo naquele espaço é seguro, não por imposição, mas por coerência vibracional. Essa é a proteção que mais cura, aquela que não prende, mas liberta, que não vigia, mas sustenta, que não grita, mas vibra, porque o amor verdadeiro não protege com medo, ele protege com presença, e presença, quando é real, se torna campo, um campo onde o feminino repousa, e o masculino se torna guardião. Ele perde o medo do tempo. O futuro com você não o apavora mais. Quando um homem ama de verdade, algo dentro dele muda silenciosamente. O que antes parecia assustador, a ideia de compromisso, de continuidade, de um futuro a dois, começa a se transformar em algo desejável, natural, possível. Ele já não sente o tempo como um inimigo, nem como uma ameaça. Ele sente o tempo como um aliado, um espaço sagrado onde a história de vocês pode florescer. Esse homem não está mais buscando uma fuga, nem justificativas, nem prazos, porque quando o coração encontra repouso, a mente também encontra direção. E ele começa então a olhar para o amanhã com uma serenidade nova, não porque tem todas as respostas, mas porque sente que está no lugar certo, ao lado da pessoa certa, na vibração certa. A neurociência afetiva nos mostra que, quando há uma conexão emocional segura, os níveis de ansiedade reduzem, o cérebro entra em estados mais harmônicos, o sistema nervoso se acalma, e é nesse estado de coerência entre mente e coração que o homem passa a construir
e não apenas sobreviver. Ele deixa de projetar medos e começa a manifestar presença. Deixa de calcular os riscos e passa a sustentar os vínculos. E quando esse vínculo se torna real, o tempo deixa de ser visto como prisão. Ele passa a ser campo, campo onde o amor pode se aprofundar, onde os planos não são mais ameaças à liberdade, mas expressões de continuidade, onde o cotidiano vira espaço de construção vibracional e não de obrigação emocional. O homem verdadeiramente apaixonado não teme mais falar de planos, porque o amor deixou de ser um ideal e se tornou experiência, deixou de ser uma ideia do que poderia ser e virou realidade sentida. Ele não fala mais de futuro como quem tenta agradar. Ele fala como quem já incluiu, como quem já construiu dentro de si o espaço para a presença da outra. Esse tipo de entrega não precisa de promessas dramáticas. Ele é percebido nas entrelinhas, no modo como ele organiza a semana, no modo como ele menciona você quando fala do que virá, no modo como a sua existência já está presente nas decisões que ainda nem chegaram. Quando ele perde o medo do tempo, é porque ele encontrou dentro de si um lugar de paz, um lugar onde o amor deixou de ser ameaça e se tornou alicerce, onde o tempo deixou de ser um peso e se tornou morada. E nessa morada, o amor respira, cresce e permanece. Ele começa a falar de você nos planos, não como exceção, mas como extensão. Há algo profundamente revelador no modo como um homem apaixonado fala da mulher que ama. Não se trata de exaltações públicas, nem de frases feitas, mas da maneira natural, fluida e quase despretensiosa com que ele te inclui nos seus planos. Quando o amor é verdadeiro, você não aparece como um anexo da vida dele. Você se torna parte da estrutura, não como uma concessão, mas como uma continuação do que ele já é. Isso se percebe nos pequenos detalhes, em como ele fala sobre viagens, projetos, desejos futuros. Você está lá, não como quem ele precisa encaixar, mas como quem ele já sente junto. A linguagem muda. O eu começa a dar lugar ao nós, não por estratégia nem por medo de perder, mas porque o coração dele já se habituou à sua presença. E a alma, quando se habitua, não precisa de esforço para permanecer. Essa integração afetiva é um reflexo direto do estado vibracional do vínculo. Quando duas pessoas estão em sintonia profunda, elas começam a se espelhar não apenas em comportamento, mas em intenção. O campo quântico do coração, como ensina Gregg Braden, se expande quando sentimos segurança, verdade e coerência emocional. E nesse campo expandido, o outro passa a existir dentro da nossa própria percepção de realidade. Não se trata de dependência. Trata-se de reconhecimento. O homem que te inclui em seus planos, sem que isso pareça uma obrigação, está, na verdade, vibrando em uma frequência onde o amor se tornou parte da identidade dele. Você não é mais um elemento externo que ele precisa administrar. Você se tornou um espaço interno que ele já assumiu. E é por isso que sua presença aparece no discurso dele sem que ele perceba. Essa vibração da certeza não exige promessas formais. Não precisa de provas teatrais, porque ela é sentida no corpo, no jeito como ele pronuncia seu nome, no modo como ele te menciona em conversas triviais, no cuidado que ele demonstra ao pensar em cenários futuros e, sobretudo, na ausência de hesitação quando você surge como parte natural de tudo aquilo que ele sonha construir. Um homem que fala de você nos planos está dizendo, sem dizer, você é parte do meu caminho. E quando isso vem, não da necessidade, mas da escolha, não do medo, mas do amor. Então você sabe que não é exceção, é extensão, não é visitante, é raiz. Não está apenas sendo amada, está sendo incluída. E inclusão, no amor verdadeiro, é a forma mais profunda de permanência. Ele valoriza a sua energia antes do seu corpo. Há um tipo de desejo que nasce da escassez, da carência, da urgência por preencher um vazio, mas há outro que nasce da conexão, da presença, da vibração profunda entre dois seres que se reconhecem para além da aparência, da forma, da matéria. Quando um homem ama de verdade, o que mais o atrai não é o corpo, é a energia. Isso não significa que ele não admire sua beleza, seu toque, sua presença física, mas significa que, antes de tudo, ele sente você, ele percebe sua vibração, seu campo, sua sensibilidade. E é isso que o atrai, o que o mantém, o que o chama. Ele se conecta com o que você emana, não com o que você exibe. E nesse espaço, o desejo se transforma. Ele deixa de ser impulso
e vira reverência. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem ao campo energético em que estão inseridas. Quando um homem está conectado com a energia de uma mulher que vibra verdade, presença e inteireza, algo dentro dele se reorganiza. Ele passa a desejar não apenas o toque, mas o encontro. Não apenas o momento, mas a continuidade. O magnetismo emocional se torna mais forte do que qualquer estímulo visual, porque a alma dele já entendeu que ali há algo que transcende. E é por isso que, ao lado dele, você não se sente apenas desejada, você se sente honrada. Você percebe que sua presença é suficiente, que sua essência é percebida, que você não precisa performar sensualidade para ser amada, porque o amor que ele sente não se apoia no efêmero, ele se ancora no eterno. Esse tipo de homem enxerga o corpo como templo e não como prêmio. Ele se aproxima com cuidado, com escuta, com sensibilidade, porque no fundo, ele sabe que a conexão verdadeira começa antes do toque, começa no olhar que respeita, na palavra que acolhe, na vibração que segura. E então, o desejo que nasce entre vocês é diferente. Ele não vem para consumir, vem para fundir, vem para celebrar a presença, vem para confirmar o que o coração já sabe. E é por isso que, com ele, você sente paz, mesmo nos momentos mais intensos, porque o corpo dele não busca invadir, busca encontrar. E o encontro, quando é real, cura. Esse é o desejo que permanece, que não se apaga com o tempo, que não depende de formas ou fases, porque ele não é alimentado por escassez, é nutrido por amor. E o amor, quando é verdadeiro, sabe ver antes de tocar, sabe sentir antes de querer, sabe honrar antes de possuir. E isso, no fundo, é o que toda alma deseja, ser tocada, com consciência. Ele honra sua ausência como parte do amor, não como ameaça. O amor verdadeiro não mede sua força pela proximidade constante, nem pela exigência de presença contínua. Ele se revela com ainda mais clareza na maneira como lida com a ausência. Quando um homem ama com consciência, ele não interpreta a distância como abandono, nem o silêncio como desinteresse. Ele entende que, às vezes, o espaço entre dois corações também é parte do caminho de aproximação. A ausência, quando honrada, torna-se um campo fértil, um lugar onde a confiança pode crescer, onde a individualidade de cada um é respeitada e onde o amor se expande sem precisar se prender. O homem apaixonado de verdade não vigia, não sufoca, não exige. Ele sente, e porque sente, confia. Confia na vibração que existe mesmo quando o corpo não está presente. Confia na conexão que não se quebra com o tempo ou a distância. Gregg Braden fala sobre os vínculos energéticos que permanecem vivos mesmo em contextos de separação física. A coerência entre coração e mente cria um campo magnético de estabilidade. E esse campo, uma vez formado, continua emitindo sinais, mesmo quando os corpos seguem ritmos diferentes. O homem que ama com maturidade espiritual sente esse campo. Ele sabe que, se o amor é verdadeiro, ele se sustenta, mesmo no intervalo, mesmo no silêncio, mesmo na ausência. Essa confiança vibracional é um dos maiores sinais de que o vínculo foi além da paixão, porque o medo da ausência nasce da insegurança, da ilusão de controle. Já a paz com a ausência nasce da verdade, do reconhecimento de que o amor não depende de prova constante, mas de sintonia contínua. O homem que ama assim não precisa de testes nem de garantias. Ele sente você, mesmo quando você não está ali, e você sente isso, sente que pode respirar, que pode se ausentar sem culpa, que pode cuidar de si sem que isso seja interpretado como afastamento. Sente que sua liberdade é respeitada e que o vínculo não está sendo ameaçado a cada escolha sua, porque o amor que ele sente não é baseado no medo de perder, é baseado na escolha de permanecer. Esse é o amor que acolhe a ausência como parte do fluxo, que entende que até o silêncio tem sua função, que confia que o reencontro não depende de cobrança, mas de verdade. E quando há verdade, a presença volta, não como obrigação, mas como reencontro natural de duas frequências que já aprenderam a se manter conectadas, mesmo de longe, mesmo no intervalo, mesmo no tempo sagrado da espera, quando o amor alinha o campo. O masculino que vibra em escolha. Há um ponto no caminho em que o amor deixa de ser uma sensação passageira e se torna um estado de consciência, um estado onde o homem já não age por impulso, mas por coerência, onde o coração, o corpo e a mente caminham juntos, não por obrigação, mas por escolha, e essa escolha é silenciosa, mas poderosa, porque ela transforma a biologia, transforma o campo, transforma o modo como ele existe no mundo. Bruce Lipton nos mostra que,
Quando o ambiente interno muda, a biologia acompanha. Isso significa que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é uma reorganização profunda do ser. O homem que ama com verdade vibra diferente, ele escuta diferente, ele toca diferente, ele permanece diferente, porque não está mais reagindo ao mundo, está criando um novo campo com a mulher que escolheu amar. Esse amor não nasce da carência, ele não se apoia na urgência, nem no medo, ele não precisa de controle para existir, ele se ancora na ressonância, no vínculo energético que se constrói com coerência emocional, com presença silenciosa, com maturidade vibracional. É o amor que não precisa de provas formais porque se revela nas microexpressões do dia a dia, nos gestos pequenos, nos silêncios seguros, na paz que só existe quando o outro é sentido, mesmo sem estar. Neville Goddard nos lembra que o estado de consciência manifesta. Um homem que vibra amor com clareza manifesta experiências onde a mulher se sente escolhida, não apenas desejada, onde ela não precisa competir, nem se moldar, porque ela já foi sentida, já foi incluída no espaço mais íntimo que um homem pode oferecer, seu campo de presença. E talvez esse seja o maior sinal de que o amor é real. Quando o silêncio não é ausência, quando o toque não é necessidade, quando o tempo não é ameaça, e quando o vínculo não precisa de explicação, porque vibra, porque sustenta, porque permanece. Então talvez agora você possa se perguntar, e se esse amor que você deseja já estiver vibrando no campo, esperando apenas que você se alinhe com ele? E se os gestos sutis que você busca, a presença, o olhar, a escuta, a escolha, forem sinais de um amor que já existe e que só precisa ser reconhecido, porque no fim, não é o que acontece fora, é o que vibra dentro. E quando a frequência do coração encontra sua coerência, tudo ao redor começa a se alinhar, até o amor, sobretudo o amor.